Hoje nós vamos para o último capítulo da série Revelando o Apocalipse, para o último capítulo deste importante livro da Bíblia. Um livro que é escrito com uma linguagem profética, uma linguagem metafórica e que tem promessas de bem-aventuranças para os que o leem, o ouvem e o compreendem. Do último livro da Bíblia, o último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse 22. Ampliar um pouquinho para que as pessoas possam ler junto. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou seu conservo, teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Com isso nós concluímos a leitura do último capítulo do Apocalipse, do capítulo 22, e passaremos em seguida para o estudo verso a verso por meio da apostila. Deixa eu entrar no chat aqui. Se o irmão Flávio quiser falar alguma coisa, ele fica à vontade. Estou vendo que ele está conversando aqui no chat também. Ok, irmão Gilberto. Paz seja com todos os irmãos que estão participando deste último
vídeo da live, né, da série Revelando o Apocalipse. Foi uma série muito importante. Nós deixamos aí um grande conteúdo da leitura da Palavra de Deus, do exame da Palavra de Deus, examinando as Escrituras, cuidando de ter nelas a vida eterna, né? Porque elas testificam da verdade, testificam do Messias, testificam do único Deus verdadeiro, o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. E é bom tê-los todos conosco nesta última live. Vamos ter também o sorteio no final dela. Permaneçam todos. E atentar à importância da leitura do livro de Apocalipse, que é um livro que nos traz bênçãos desde o início e também nos traz esperança e fé, baseado em tudo que estamos vendo, que tem se comprovado no cumprimento da história, no cumprimento da palavra de Deus. O capítulo 22 de Apocalipse nos traz muita esperança, fala realmente da vitória final dos santos do Altíssimo, a Nova Jerusalém, o Deus Altíssimo recebendo toda a honra, toda a glória, Jesus entregando o reino ao Deus, o Pai, e se sujeitando a Ele, como disse o apóstolo Paulo. É maravilhoso esse estudo e a esperança que ele nos traz. E também a exortação que o livro de Apocalipse nos traz também, para que nós sejamos obedientes a Deus, guardemos seus mandamentos e procuremos fazer a vontade do Pai Celestial, porque nisto existe grande e avultado galardão para aqueles que creem e têm uma fé viva e produzem frutos para a vida eterna. Que todos possam ser agraciados com este último estudo e esta série, esse conteúdo Revelando o Apocalipse, na playlist canal do Terra Plana Reloaded, nosso irmão Gilberto, e façam também o discipulado no canal do Evangelista Flávio, para que você conheça as doutrinas da salvação. Obrigado, irmão Gilberto. Estamos então na sequência aí deste maravilhoso estudo, deste último estudo Revelando o Apocalipse. Bom, as visões do Apocalipse começam com os santos sendo martirizados e mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, chamando por vingança sobre o altar, que está em Apocalipse 6, de 9 a 11. Eles tinham sido derrotados, Satanás havia vencido. No capítulo 20 do livro, nós vemos Satanás preso e os santos martirizados revividos, reinando na terra juntamente com Cristo. Depois de guerrear contra o Cordeiro e seus santos, o diabo é destruído, tal como foram os seus instrumentos, a besta e o falso profeta. O livro começou com o grito angustiado dos cristãos derrotados, implorando por justiça. Foi-lhes dito que esperassem por um pouco de tempo. Os capítulos 6 a 18 descreveram esse tempo, retratando a batalha da Igreja Romana apostatada / paganizada contra a verdadeira igreja primitiva que veio do deserto. A igreja verdadeira é citada em Mateus 28:20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então são aqueles que guardam todas as coisas que foram mandadas, que foram ordenadas. Agora o clamor dos fiéis é respondido, e eles estão se regozijando e reinando, tendo conseguido a vitória através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus de reversões. Nele os humildes são exaltados, os loucos recebem sabedoria e os derrotados reinam. Vejam 1 Samuel 2, de 1 a 10. Mas a vitória em Cristo não é imediata. Durante um período, o povo de Deus frequentemente sofre. Mesmo depois de derrotado e amarrado, deixa eu ampliar um pouquinho a tela. Mesmo depois de derrotado e amarrado, Satanás voltaria e usaria Gog e Magog para sitiar o arraial dos santos. Mas no verso 10 do capítulo 20, vemos que Satanás é derrotado de forma definitiva, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Quando o Senhor escreveu a cada uma das 7 igrejas, ele prometeu que os vencedores seriam abençoados com a coroa da vida.
agora eles o são, e as promessas são especialmente cumpridas nos capítulos 19 a 22. A mulher de Deus, do capítulo 12, ou seja, a verdadeira igreja em suas fases remanescentes de Israel e neotestamentária, foi perseguida no deserto. No capítulo 17, a mulher prostituta, que simboliza a igreja apostatada, que é a Igreja Católica Romana e suas filhas, e a sede, que é a cidade-estado do Vaticano, estava embriagada com o sangue dos santos. No capítulo 18, a grande meretriz é destruída em uma hora profética. E no 21, a cidade santa, a Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, surge majestosa, descendo do céu. Por fim, no capítulo 22, temos a visão da igreja glorificada, habitando ao lado de Deus no paraíso, ficando de fora todos os que praticam iniquidades. Apocalipse 20, 15. Terminando o livro com bênçãos e admoestações, como veremos a seguir. Então, uma pequena introdução, trazendo os últimos acontecimentos que nós estudamos com detalhes nas lives anteriores. E agora vamos passar especificamente ao estudo do livro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, nós temos essa menção, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. No Éden, nós podemos lembrar que um rio regava o jardim, que está descrito em Gênesis 2:10. E existia também a árvore da vida, lá no jardim do Éden, que está em Gênesis 3:22. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Só que quando o homem caiu no pecado, ele perdeu o seu acesso a essa árvore. Só para a gente recordar, quando ele perdeu o acesso, eu vou ler Gênesis 3:22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem perdeu esse acesso à árvore da vida. Ela só vai reaparecer no último capítulo do último livro da Bíblia, que é justamente no Apocalipse 22:2. Embora ela seja profetizada, ela só vai ressurgir quando na Nova Jerusalém. Isaías profetizou a sede espiritual do povo perdido. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Isaías 41, 17 e 18. Temos uma menção também em Isaías 43:20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. E temos aqui também a menção que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Na visão da cidade santa, da habitação de Deus, Ezequiel viu um rio que nascia no templo, com árvores frutíferas de ambos os lados. Isso está em Ezequiel 47, de 1 a 12. A água que sustenta vem do trono de Deus. Então é o que está falando aqui, que procedia do trono de Deus. Ezequiel já tinha tido esta visão. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Esse versículo é muito parecido com Ezequiel 47:12, ressaltando a bênção de estar na presença de Deus, na Cidade Santa, sustentado e protegido pelo próprio Senhor. O número 12, repetido nestas figuras, reforça a ideia do povo de Deus que recebe essas bênçãos na presença dele. Pelo povo dele, deixa eu aumentar um pouquinho. Pelo povo dele, Deus oferece também cura para os povos. A divulgação do Evangelho pela Igreja do Senhor traz cura aos povos corrompidos pelo pecado. Vamos ler aqui Ezequiel 47:12 sobre essa árvore. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então é bem parecido com o verso 2 aqui de Apocalipse, que fala que as folhas são para a saúde, e que produzirá um fruto por mês para a vida. Aqui também. Seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então nós temos aqui uma relação bem estreita entre as profecias. Partindo para os versos 3 e 4, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Depois a gente vai explicar o que é isso, e nas suas testas estará o seu nome. Primeiro, vamos abordar esta questão. Nunca mais haverá maldição. O profeta Zacarias falou da salvação de Jerusalém quando disse: E habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Isso está em Zacarias 14:11. A maldição que afligia o homem, desde o pecado do primeiro casal no Éden, foi removida pelo sacrifício de Jesus e eliminação de todos os seus inimigos. A cidade santa é abençoada e segura. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olhando para a circunstância abençoada de Israel restaurada, o profeta Jeremias disse: Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Essa passagem é Jeremias 3:17a. A visão destaca o ponto mais importante de toda esta imagem de bênção: a presença de Deus. Os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Vejam essa promessa, hein? Que privilégio! Deus está no trono e os seus servos lhe dão a devida honra. Não há privilégio maior para uma criatura do que servir na presença imediata do Criador. A proximidade desta comunhão é destacada pelo acréscimo: verão o seu rosto. Esta expressão vem de vários textos que frisam a comunhão dos justos com Deus. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 17:15. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Salmos 11:7. Esta frase descreve o tipo de comunhão especial com Deus que Moisés desfrutava, como podemos ver em Números 12:6-8 e Deuteronômio 34:10. Então os eleitos vão ter essa comunhão íntima com Deus, vão poder ver a face de Deus. Agora uma parte muito importante, que as pessoas elas fazem uma grande confusão com isso, a questão da marca de Deus. Pior ainda a confusão que elas fazem com a marca da besta, né? Achando que é algo físico. Então nós vamos explicar, nós já explicamos em lives anteriores, mas é importante destacar porque isso aparece mais uma vez em Apocalipse 22. E nas suas testas estará o seu nome. Aqui temos mais uma prova bíblica de que a marca de Deus é espiritual. Tanto a marca de Deus quanto a marca da besta são espirituais, sendo que ambas marcam a mão, aquilo que é evidenciado pelas obras, e ou a testa, aquilo que é evidenciado pelo entendimento. Então,
você percebe que a pessoa está marcada na mão ou na testa pelo modo de agir dela, pelas obras dela, pelo que ela faz e pelo entendimento dela. 100% das pessoas estão seladas com a marca de Deus ou com a marca da besta. Não existe meio termo para isso, tá? Infelizmente, na sociedade de hoje, nós estimamos mais de 90% das pessoas seladas com a marca de besta, sem o correto entendimento. E o correto entendimento está muito claro. A marca de Deus está muito claro na Bíblia. Só que esse é um engano, é pior do que o engano da Terra Globo. Esse é um engano, é a pior matrix que existe em todo o sistema de engano. Nós sabemos que no mundo só existem mentiras e distrações sem proveito. A verdade é um tesouro que está muito bem escondido. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas estão marcadas com a marca da besta e não percebem, não sabem que estão. Qual que é a marca de Deus? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não está escrito, o Senhor nosso Deus é trino. O Senhor nosso Deus é membro de uma trindade. É membro de uma união hipostática de 3 pessoas, Deus Filho. Não tem nada disso. Vamos ler novamente. Marca de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e tecerão por frontais entre os seus olhos, na testa. Então, da mesma forma que a marca da besta aparece em Apocalipse 30, marcando a mão e a testa, a marca de Deus aparece em Deuteronômio 6, de 4 a 8, marcando a mão e a testa. Só que uma é a falsa doutrina, a marca da besta. São as falsas doutrinas do sistema religioso, que praticamente todas as pessoas seguem. E a outra é a verdade, que somente os santos, os verdadeiros fiéis, os verdadeiros adoradores, os poucos escolhidos seguem. Por isso que muitos são chamados, só que poucos são escolhidos. Porque as pessoas elas têm dificuldade de aceitar a verdade. Aqui na versão NVI, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. É claro que não é uma coisa física. Deuteronômio 6:8, na Bíblia NVI. Prendas na testa. Serão por frontais entre seus olhos. Não tem como a pessoa entender que é uma marca física. Só se ela não tiver uma Bíblia em casa. Mas vou dar outros exemplos das pessoas que estão seladas com a marca de Deus. Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos selados. E eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14:1, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Não está escrito literalmente na testa deles. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Não está tatuado, literalmente escrito na testa deles. Eles têm o entendimento correto, que nós vimos aqui em Deuteronômio 6, de 4 a 8. Que Deus é único. Eles têm todo o entendimento, toda a pura doutrina. Mais uma vez, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 a 14. De novo, aqui, 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia que está por vir. Então, é isso que está dito. E nas suas testas estará o seu nome. São as pessoas que estão seladas com a marca de Deus que poderão ser salvas.
que não estão contaminadas com a marca da besta, seja pelas obras, ou seja, na mão, seja pelo entendimento incorreto na testa. Vou até pegar aqui para vocês para facilitar o Apocalipse 13. E fez grandes sinais. Cadê? Deixa eu pegar aqui a marca da segunda besta. Aqui, 16. A questão da adoração da besta. Ó. Fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou em suas testas. Então, esse sinal da besta são as falsas doutrinas ensinadas pelo sistema religioso, que é uma imitação da marca de Deus. É uma imitação da marca de Deus, que é o verdadeiro entendimento. Tá? Só para ficar claro. Vamos seguir aqui para o verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O que quer dizer não haverá mais noite? Aqui nós temos a repetição dos mesmos dizeres de Apocalipse 21, versos 23 e 25. A luz venceu. Os cidadãos deste reino já saíram do império das trevas, que é mencionado em Colossenses 1,13, para andar na luz, conforme 1 João 1, de 5 a 7. Como vimos com mais detalhes no estudo anterior, embora o Sol e a Lua continuem a existir, a Cidade Santa ela não necessita dos luminares para brilharem sobre ela, em razão da glória de Deus que a ilumina e do Cordeiro que é a sua lâmpada. Então, não que não vá haver mais sol e lua. O que está sendo dito aqui no versículo é: não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Isso dentro do tabernáculo de Deus, né, da cidade santa, da Nova Jerusalém, que nós vimos na live passada, que ela tem mais ou menos o tamanho de metade do Brasil. É um pouco maior do que a metade do Brasil. Mas vai continuar existindo Sol e Lua, e no restante da Terra haverá dia e noite, como nós estudamos na live passada. Isso tem apostila detalhando esse estudo. Para quem quiser, só pegar na descrição do vídeo a apostila. E reinarão para todo sempre. A vitória dos fiéis não é limitada a algum período fixo, pois é eterna. Daniel viu este mesmo período da vitória do reino de Deus sobre o arrogante imperador romano e disse: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quando ele fala de eternidade em eternidade, significa que não mais haverá um fim. Isso está em Daniel 7,18, conforme Daniel 7,22 e 27. Então, literalmente, reinarão para todo sempre. E disse-me, verso 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Palavras são fiéis e verdadeiras, coisas que em breve hão de acontecer. O que quer dizer isso? Mais uma vez, o próprio Deus salientou a importância desta promessa, destacando que ela não será tardia, a exemplo do que foi dito no verso 5 do capítulo 21. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então isso aqui é uma garantia de que tudo irá se cumprir. E que não tarda, a promessa não tarda. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Como nós enfatizamos nas lives anteriores, o livro do Apocalipse é o único que contém promessas de bem-aventuranças,
ou seja, de grandes bênçãos para aqueles que o leem, ouvem e o compreendem, tanto na abertura quanto no encerramento. No verso 1 do capítulo 3 está dito, logo na abertura do livro, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não, na verdade, desculpa, no verso 3 do capítulo 1, só invertendo aqui. Ou seja, na abertura do livro, tá? Tem a mesma promessa de bem-aventurança para os que ouvem as palavras, para aquele que lê, para aqueles que ouvem, vocês estão ouvindo, e guardam as coisas que nela estão escritas. Somente os eleitos conseguem absorver a verdadeira mensagem deste livro. A imensa maioria se perde tentando dar interpretações particulares para versos isolados. Quando eu me senti incomodado pelo Espírito de Deus para fazer essa live, eu senti que eu deveria trazer o livro inteiro. Porque é muito comum na internet, no YouTube, o que mais a gente vê, né? Esses youtubers famosinhos, cada vez eles interpretam de uma forma o livro do Apocalipse. Sem brincadeira, acho que eles fazem uns 2, 3 vídeos por semana, cada hora é um anticristo, cada hora a marca da besta é uma coisa. O anticristo já mudaram trocentas mil vezes quem é o anticristo, que é o Obama, o Macron, antigamente era o Stalin, o Saddam Hussein, como que é aquele que explodiu, que fala das torres gêmeas lá, Osama Bin Laden. Cada hora é uma história, cara. Eles não param de mudar as coisas e em troca de visualizações. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer a interpretação correta, verdadeira, historicista, verso a verso. Então, esse livro, até pela linguagem dele, ele foi escrito somente os eleitos, os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam com sinceridade a verdade, que de alguma forma eles vão absorver a mensagem. A mensagem ela não vai chegar para os que não são totalmente sinceros. Mesmo que a pessoa ela ache que ela não tenha muita capacidade de interpretação, a mensagem ela vai chegar para ela da forma como está chegando, entendeu? Alguém vai trazer, vai interpretar corretamente e o Espírito de Deus vai mostrar para ela que aquela interpretação está certa. Então nós já recebemos assim centenas de depoimentos de pessoas que foram tocadas mesmo pelo Espírito de Deus e foram libertas pela verdade. Elas sentiram que aquilo era realmente a verdade. Mas infelizmente a grande maioria vai continuar tentando dar interpretações particulares, pegando um verso aqui, outro verso ali. E isso é uma coisa que é muito grave. É um desrespeito com a profecia. Inclusive acaba sendo configurada uma alteração do livro, né? Se cada hora você traz uma interpretação e sem utilizar as chaves bíblicas, você acaba caindo em maldição até. Irmão Flávio, quer falar alguma coisa? Sim, irmão Gilberto. Sobre a questão espiritual do nome de Deus na testa, como você bem colocou, que é uma marca espiritual. Alguns pensam que é conhecer o nome literal de Deus. Somente quem conhece o nome literal de Deus é que vai ser salvo. Mas isso é um equívoco, porque na Bíblia não é apenas conhecer como soletrar o nome de Deus, mas conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus. Abraão não conhecia o nome de Deus. Ele não sabia o nome de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele era um homem obediente aos mandamentos de Deus. Ele agradava a Deus. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Então ele conhecia como esse Deus pensava, como esse Deus queria, e ele agradava a Deus.
não conhecendo como soletrar o nome de Deus. Tem aí alguns youtubers publicando livreto em PDF dizendo que para você ser salvo você tem que saber a pronúncia do nome de Deus. Isso é um equívoco, porque não adianta a pessoa saber a pronúncia do nome de Deus e não guardar os mandamentos de Deus, não fazer a vontade do Pai. Mas é importante conhecer o nome de Deus. Mais importante é saber a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, fazer a vontade de Deus. Depois, se você conhecer o nome de Deus, é um privilégio, mas o maior e mais importante é fazer a vontade de Deus, conhecer os seus mandamentos, conhecer o caráter de Deus. Perfeito, irmão Flávio, exatamente. E ainda combateu aí uma falsa doutrina que está sendo espalhada no YouTube. Perfeito. Vamos dando seguimento agora para o verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui, o que nós vemos aqui? Que mesmo o experiente apóstolo João se mostra sujeito à corrupção do pecado. Os apóstolos, eles não eram homens perfeitos. Eles também estavam naquele processo que dura a vida inteira de santificação. Então ele já ia cometendo aqui um pecado gravíssimo, né, de idolatria, adorando o anjo, que é apenas um servo, um conservo. E nós vemos que ele é logo admoestado pelo anjo. Ele toma uma bronca aqui do ângelo, né? Não faças tal, não faça isso, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu. Em algumas versões eu sou servo teu, ou eu sou servo como você e seus irmãos. Então ele já toma uma bronca do anjo, porque os servos de Deus devem adorar somente ao único Deus, como ensinado pelo Senhor Jesus e pelos próprios apóstolos. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Lá na tentação do deserto, Lucas 4:8. O apóstolo, aqui a passagem do apóstolo Pedro. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Isso está em Atos 10, 25 e 26. Quando Pedro foi na casa do Cornélio, que foi a primeira família do povo gentil a se converter. Então ele não aceitou, obviamente, né? Ele não aceitou a adoração. Mesmo Jesus, ele diz que a adoração é somente a Deus. Nós só podemos prestar cultos e adorar ao único e verdadeiro Deus Altíssimo. Então fica essa ressalva aqui. Já tinha acontecido isso no Apocalipse 19, dele querer adorar ao anjo. Isso mostra também que mesmo os homens de Deus, eles não são absolutamente perfeitos, né? Eles cometem alguns deslizes, mas os homens de Deus, eles perseveram. Eles procuram seguir os mandamentos, fazer tudo certo, né? Eles não se entregam simplesmente ao pecado. Eles têm um certo domínio do pecado. Embora sejam falhos, eles se esforçam, eles perseveram. Verso 10. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não celes as palavras da profecia significa não reter em segredo as palavras deste livro. O livro do Apocalipse, ele é tão importante, mas tão importante, que deveria ser lido e estudado publicamente nas igrejas, o que infelizmente não acontece. Se você ainda está dentro do sistema religioso, no máximo eles vão pincelar passagens isoladas e vão
atribuir particular interpretação de acordo com a respectiva seita. Então, dependendo das... Eu chamo as denominações religiosas de seitas, né? Porque só evangélicas existem por volta de 500. Qual que está com a verdade? Será que são 500 verdades, mais as subdivisões? Na verdade, são 500 seitas. Então, dependendo da sua seita, vai ter uma interpretação particular. Tem algumas que não reconhecem nem mesmo o reino milenar. Então, Deus sabia que o livro ficaria selado para todos aqueles que estão dentro das denominações religiosas do sistema. O sistema religioso é o falso profeta do Apocalipse. Com maior destaque é o protestantismo, que ele se apresenta como o reformador, como o defensor da Bíblia, sola escritura, toda escritura, mas na verdade ele mantém as mesmas heresias da grande meretriz, né? Ele está embriagado com o vinho da fornicação da grande meretriz e prega as mesmas heresias: trindade, morar no céu, imortalidade das almas dos condenados, cobrança de dízimo, toda aquela pacote de mentiras e enganos que a gente já citou inúmeras vezes. Então, não celes as palavras da profecia significa não reter em segredo. O que a gente vê é que a maioria dos crentes, entre aspas, eles falam: não, o livro do Apocalipse eu nem tento entender porque é muito complicado. Poxa, mas é o único livro da Bíblia que tem promessas de bem-aventuranças, tanto na abertura quanto no encerramento. É um livro de suma importância, que abre o entendimento para diversos outros livros, para a verdadeira doutrina. E os crentes, você vê eles conformados. Ixi, o Apocalipse eu nem tento entender. Eu já vi mensagens: pô, eu tô muito grato por esse estudo que vocês estão fazendo, porque eu estava tentando entender o livro do Apocalipse há 30 anos e já tinha desistido. Eu achava que eu ia morrer sem conseguir entender. Por quê? Porque o sistema religioso acabou selando o livro. Nunca, jamais que eles vão falar a verdade que está contida no livro. Mesmo as bíblias de estudo. As bíblias de estudo, elas não vão trazer a interpretação verdadeira do livro do Apocalipse. Vai ser muito falha a interpretação. Vai ser muito falha. Então esse livro, ele só está aberto para os verdadeiros adoradores mesmos que buscam incessantemente a verdade. Dando sequência, versos 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vejamos o mesmo verso 11 na Bíblia NVI, só para ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Os injustos e os imundos recusarão ao arrependimento e continuarão amando cada vez mais as mentiras e as distrações sem proveito, em detrimento da luz da verdade. Conforme nós vemos em João 3,19, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o próprio livro do Apocalipse nos mostra a resistência dos homens ao arrependimento, mesmo depois de sofrerem o juízo de Deus. Vejamos os exemplos de Apocalipse 9:20 e 16:9. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Outro exemplo da falta de arrependimento. E os homens foram abrasados com grandes calores.
e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. A grande massa está completamente cega. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então isso está em 2 Coríntios 4,4. Está sendo dito que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não conseguem ver a luz do Evangelho de Cristo. Agora vamos falar sobre o galardão que é mencionado no verso 12. Galardão a cada um segundo a sua obra. O que significa isso? Que os eleitos serão recompensados de acordo com as suas obras, de acordo com os tesouros que ajuntaram para o reino dos céus, conforme profetizado por Isaías. Ó soberano Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Isaías 40:10. É importante a gente esclarecer que existe uma hierarquia entre os salvos, com base no ministério desenvolvido aqui na terra. Nesta passagem de Lucas, vemos claramente a questão hierárquica. Lucas 7:28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que o João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então a gente vê claramente que existe uma hierarquia, tanto na terra quanto no reino dos céus. Entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista. João Batista foi o maior homem, nascido normal, né, de mulher. Que Cristo ele foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Deus. Cristo é um homem perfeito. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Mas entre os nascidos que herdaram, digamos assim, o pecado original, de uma relação normal de homem e mulher, na terra João Batista ele foi o maior. Mas em comparação com todos do reino de Deus, ele seria o menor, mas menor no reino de Deus. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, cada um vai ter uma posição hierárquica e galardões e recompensas de acordo com as suas obras, de acordo com o seu ministério. Uma coisa é a salvação, outra coisa é a posição que você vai herdar. Os galardões, as recompensas que você vai receber. No mínimo, temos que devolver em dobro os talentos recebidos. Isso está em Mateus, aquela parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 a 30. O que recebeu 5 talentos tem que devolver 5 mais 5, ou seja, 10 no total. O que recebeu 2 tem que devolver 4. O que recebeu apenas 1 tem que devolver 1 mais 1. Então não tem desculpa, porque todos nós recebemos talentos. Então todos nós devemos colaborar com a obra de Deus. Todos nós temos que ser discípulos de Cristo, temos que desenvolver de alguma forma um ministério. Cada um tem uma habilidade, né? Alguns têm dom de oração, outros de pregação, outros acabam colaborando financeiramente para a obra, outros acabam colaborando. Não importa, o talento que a pessoa tem, ela tem que devolver em dobro. As obras são de suma importância, pois são elas que evidenciam, que comprovam a fé. Vejamos 2 citações de Tiago e uma de 1 Coríntios. Então vamos ver a importância das obras. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2,26. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer,
este receberá galardão. 1 Coríntios 3, 13 e 14. O homem maligno não será salvo e, portanto, não receberá galardão. Porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Isso está em Provérbios 24, 20. Então, nós vamos estudar um pouco melhor essa questão mais abaixo. Vamos seguir para o verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui nós temos a repetição do que foi dito por Deus no verso 8 do capítulo 1 e verso 6 do capítulo 21. O que ele quer dizer com esta declaração? Deus é antes de tudo e depois de tudo. Ele é o primeiro e o derradeiro. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e última letras do alfabeto grego. Ele é eterno e atemporal. Tudo o que existe foi criado por ele. Somente ele possui a vida eterna em si mesmo. Nós vemos aqui em João 5,26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Filho tem vida por concessão do Pai, porque só o Pai tem vida em si mesmo. Agora, eu fiz aqui um pensamento para a gente perceber como o ateísmo é algo completamente ilógico e irracional. Geralmente, quando o ateu pergunta quem é Deus, quem criou Deus, da onde veio Deus, como que você pode provar Deus, eu preparei essa resposta e depois disso eles não têm o que falar. É uma resposta que quebra qualquer ateu. Na verdade, eu não acredito em ateu, né? Porque seria uma grande aberração. Olha como é ilógico e irracional o ateísmo. O Criador é o princípio, ele sempre existiu, ele é antes de tudo. Pois se o nada absoluto fosse antes de tudo, seria fisicamente impossível estarmos aqui, já que o nada não pode criar. Ou seja, se o início fosse o nada, tal situação iria prevalecer indefinidamente. E isto é um fato. Zero energia é igual zero criação, é igual zero transformação. Como o início é Deus, existem todas as coisas. E isso é uma prova que não pode ser refutada. Portanto, é impossível que exista um único ateu de verdade, pois seria uma aberração. Acho que todos concordam que se um nada absoluto fosse o início, essa situação ela iria prevalecer indefinidamente. Na verdade, a gente nem consegue conceber o nada, porque não existe o nada. A gente pode tentar imaginar o que seria o nada, mas a gente nunca vai poder contemplar o nada. O pessoal pode falar, eu acho que o nada é uma tela preta. Não, uma tela preta é uma tela preta, não é nada. A pessoa... Irmão Flávio, quer falar? Ah, sim, vamos pegar essa sequência aí, né? Do ateísmo. Sim. Como o ateísmo está amplificado nestes últimos dias, né? O ateísmo ele é amplificado pela mentira da Terra Globo, né? Que, segundo a falsa e pseudociência, diz que originalmente o universo surgiu de uma matéria primordial, de um ovo cósmico. Pegaram lá do hinduísmo, do paganismo, né? Lá de Shiva, a deusa do caos, da destruição, e que desse ovo cósmico explodiu, não se sabe por que causa, dando origem ao universo. E do universo, o Sol desprendeu uma massa coronária que formou os planetas, incluindo a Terra. E a Terra se chocou com um asteroide que arrancou a Lua. E assim vai, né? Hipótese em cima de hipótese,
absurdos em cima de absurdos, mas amplamente aceito pela grande esmagadora maioria do mundo que está enganada e jaz no maligno. E o ateísmo está aí. Um ateísmo que nega que Deus é quem criou as coisas com uma ordem, com uma harmonia, que a Terra ela é um grande relógio que está coberta por um domo, ela é plana, circular, os oceanos corretamente circunscritos e fechados pela Antártida, as estrelas marcham como um grande relógio, o Sol e a Lua, enfim, um design inteligente que mostra o Criador. E isso está oculto. Isso, de uma tal forma, o inimigo conseguiu criar esse universo imaginário paralelo que, infelizmente, as religiões que se dizem seguidoras da palavra de Deus pregam também essa mentira aí dessa terra bola, criando um monte de cristãos aí acreditando numa teoria ateia, né? Porque essa teoria de terra globo é mais para facilitar, para levar a pessoa ao ateísmo, né? A negação do Criador. E o livro de Apocalipse exatamente fala isso. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, pratique injustiça mais ainda. Nós estamos vendo aí o desencadear de tudo isso aí, dessa teoria falsa do heliocentrismo, do sistema religioso que engana. As pessoas preocupadas com o anticristo, que o anticristo vai surgir, sendo que ele já está aí dominando nos corações das pessoas com as suas falsas doutrinas. Heliocentrismo, trindade, imortalidade da alma, vender as coisas de Deus por dinheiro, né? Dízimo em dinheiro e muitas outras coisas falsas que estão esmagadoramente enganando aí as pessoas. Pode continuar, irmão Gilberto. Perfeito, irmão Flávio. É bem isso. Tem todo esse sistema de engano que o irmão Flávio muito bem citou. E as pessoas entram na loucura do ateísmo. O ateísmo ele é uma doença, ele é uma loucura. Porque o ateu ele teria que provar que o nada absoluto é capaz de criar todas as coisas. Ou ele é obrigado a aceitar que Deus é antes de tudo. Para que as coisas existam, você necessariamente precisa de um Criador. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo mostra que os que se declaram ateus estão em uma condição indesculpável. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, realmente não existe qualquer desculpa para que a pessoa se declare ateia, já que elas têm contato diário, constante, com tudo que foi criado por Deus. Ela não pode atribuir ao nada a criação. Se ela não pode atribuir ao nada, porque nada não cria, então ela necessariamente vai chegar em um criador. Ainda mais hoje, né, que nós conhecemos a complexidade dos organismos vivos, do átomo, do elétron, do próton, do nêutron, de todas as partículas subatômicas. Hoje, então, é pior ainda a situação dos ateus. Bom, dando sequência para o verso 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse verso, estava conversando com o irmão Flávio mais cedo, ele foi retirado, ele foi modificado na maioria das versões bíblicas. Aqui está, bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, né? Se a gente pegar outras bíblias, eu estou na Almeida Corrigida Fiel.
Então o verso 14 ele ainda está assim, falando de guardar os mandamentos. Mas se eu pegar a Almeida revisada e atualizada, olha como que ele aparece. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, aí abre colchetes, no sangue do cordeiro fecha o colchetes. Então eles apagaram mandamentos e inseriram que lavam suas vestes no sangue do cordeiro. Se pegarmos também, isso aqui é inserção, aparece o colchetes, tudo, e a redação está totalmente modificada. Se pegarmos uma Almeida revista e corrigida, não, revista e atualizada, de novo, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, abre colchetes, no sangue do cordeiro fecha colchetes, para que ele assiste o direito à árvore da vida. O que eles estão tentando fazer com isso? Aquela falsa crença do sistema religioso que basta crer que Cristo nos salvou. Se você crê que Cristo te salvou, derramou o sangue para te justificar, você não precisa mais fazer nada porque você está debaixo da graça. A gente já vai entender como isso não é totalmente verídico. Se a gente pegar também na versão NVI, nova versão internacional, de novo, ó, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Está pior ainda. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Por que eles tiraram de quase todas as versões a questão que bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus? Que o Deus é o alfa e o ômega. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus. Por que eles tiraram? Porque o sistema religioso, ele não tem fiéis, ele tem clientes. E ele não quer colocar um fardo pesado para os clientes que pagam dízimo. Dízimo não deveria nem existir, né? É uma coisa da antiga aliança para o sacerdócio levítico, que não existe mais, e mesmo na antiga aliança nunca foi em dinheiro. Então, essa história de que nós estamos debaixo da graça, que não existe mais lei, que não existem mais os mandamentos, é uma grande mentira de Satanás. É uma grande mentira do império da besta, para deixar as pessoas confortáveis, achando que estão abençoadas, e para que elas não deixem a igreja, para que o cliente seja bem atendido. Pode falar, irmão Flávio. Então, a gente vê nisso, irmão Gilberto, uma má intenção deliberada de ocultar exatamente aquilo que é importante, que foi colocado até pelo próprio Senhor Jesus. A gente vai ver quando aquele jovem perguntou para Jesus: mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus colocou que a guarda dos mandamentos de Deus é uma das condições para entrar na vida eterna. É claro que nós temos que crer no Senhor Jesus, mas quem crê de fato, realmente, no Senhor Jesus, como ensina o próprio Senhor Jesus, guarda os mandamentos de Deus. Aí o que o sistema religioso fez? Pegou, colocou uma versão, justamente no último capítulo do Apocalipse, o último capítulo do último capítulo da Bíblia, que é o Apocalipse, que vai indicar qual é o caminho que leva à vida eterna, que é crer no Senhor Jesus e guardar os mandamentos do Pai. Eles pegam e modificam. Bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Só que não tem como lavar as vestes no sangue do Cordeiro sem guardar os mandamentos do Pai. Porque os 10 mandamentos é que apontam o pecado. Se a pessoa não sabe o que é pecado, ela não tem como limpar as vestes dela. E eles fizeram essa mudança aí. Muitas Bíblias estão assim: bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E omitiram essa parte importantíssima que diz:
bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham acesso à árvore da vida. Veja que situação, que obra mais maligna, justamente no capítulo que vai dizer que quem acrescentar alguma coisa vai ser acrescentar as pragas que estão nesse livro. Quem tirar alguma coisa será tirada a sua parte da árvore da vida, né? Eles pegaram e colocaram o dedinho e fizeram essa distorção aí. Então, na Bíblia King James Fiel de 1611, que a gente vai sortear no final, que a gente costuma sortear em todas as lives, tá bem claro, ó. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. Somente são abençoados, somente terão acesso à árvore da vida os que praticam os mandamentos de Deus. E a gente já vai entender como que isso se concilia com a graça. Então, vamos entrar nessa explicação. Nós estamos aqui diante da sétima e última promessa de bem-aventurança do livro do Apocalipse, que é justamente o direito à árvore da vida, o direito à vida eterna. As anteriores se encontram nos versos 1:3, 7:14, 14:13, 16:15, 19:9 e 26. O último capítulo, olha que importante isso aqui, olha que alta relevância. O último capítulo do último livro da Nova Aliança deixa absolutamente claro a necessidade de guardar os mandamentos de Deus para poder acessar a árvore da vida. Na King James está que a bem-aventurança é somente para os que praticam os mandamentos. Você quer mais nova aliança do que isso? O último capítulo do último livro da Nova Aliança, quando o último apóstolo, foi escrito pelo último apóstolo, João, já com mais de 90 anos de idade. Então Cristo ele também foi incisivo ao afirmar que não retirou o único tio da lei de Deus. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Isso está em Lucas 16, 17. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Ele afirmou expressamente que não veio abolir a lei ou os profetas. Cristo sabia que ia ter interpretação errada dos fariseus e dos atuais fariseus, né? Dos atuais doutores da lei. Ele sabia que isso ia ser distorcido. Por isso que ele deixou tão claro: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. O que ele está falando? Enquanto ele estiver vivo ou enquanto existirem céus e terra? De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Porque o sistema religioso fala: não, ele cravou a lei na cruz. Quando ele morreu, foi tudo consumado, acabou. Então ele está mentindo? Eu pergunto isso para os pastores, para os teólogos, para os padres, para os presbíteros. Enquanto existirem céus e terra, que eu saiba, existe ainda. Ou não? Alguém discorda que ainda existem os céus e a terra? Enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Qual a dificuldade para entender isso? Não tem como ele ter falado de uma forma mais clara. E ele falou várias vezes. Lucas 16, 17, Mateus 5, 18, Mateus 5, 17 aqui. Pode falar, irmão Flávio. Gilberto, nós temos também Salmo 119, versículo 142. Esse Salmo também mostra a definição da lei de Deus como sendo
sendo a própria verdade, uma justiça eterna. Tanto que quando o Criador, o grande Deus, Yahvé, ele foi dar os 10 mandamentos no Monte Sinai, o verdadeiro Monte Sinai fica na terra de Midian, na Arábia Saudita, não lá na península do Sinai, lá que foi inventado pela mãe de Constantino, aquele local lá, que hoje fazem turismo, lá pensando que é o Monte Sinai. O verdadeiro Monte Sinai está na terra de Midian, no Jabal Lau, né, que fica ali na Arábia Saudita. Quando Deus foi dar os 10 mandamentos, ele pegou 10.000 anjos como testemunhas e escreveu com o próprio dedo dele, mostrando a eternidade. E agora, na nova aliança, a diferença é que na antiga aliança foi escrita nas tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. E agora, na nova aliança, esses 10 mandamentos está escrito no coração do crente, do sincero crente, pelo Espírito de Deus vivo, né? E Deus deu esses 10 mandamentos com testemunhas, né? E Salmo 119, verso 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Olha. A tua lei é a própria verdade. Então, não tem como ter sido abolido a lei que define o caráter de Deus, os 10 mandamentos. O problema é a gente sabe qual que é, né? Por que eles dizem que os 10 mandamentos foi abolido, né? O problema é o 4º mandamento. Esse Sim. daí é o que pega para eles, então eles rejeitam os mandamentos por causa do 4º mandamento. Como eles não podem pedir para os fiéis guardar o sábado, que desde lá de trás foi mudado para o domingo, mas que na verdade ninguém guarda dia nenhum, então eles falam que todos foram abolidos, né? Todos foram cumpridos, não precisa mais fazer nada, contrariando o próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus também destacou que a nossa justiça precisa ser muito superior à dos fariseus e mestres da lei. Que ele fala aqui em Mateus 5:20, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, como que isso se concilia com a pessoa apenas crendo nele? Ele falou, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como conciliar isso com apenas crer, como o sistema fala? Na verdade, quem crê em Cristo obrigatoriamente precisa acreditar em tudo aquilo que ele disse, tomando cada um a sua cruz e seguindo-o, para que possa ser considerado digno dele para ser justificado. Crer em Cristo obrigatoriamente significa acreditar em tudo o que ele disse, imitá-lo. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então vocês estão vendo que tem um jugo. Pode não ser um jugo pesado, mas tem um jugo. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não vai aproveitar o sacrifício dele, não importa se a pessoa crê. Ele que está falando. E quem acha a sua vida perderá. E quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Então, crer em Cristo importa em imitar a Cristo, seguir todos os seus passos, andar como ele andou, e não apenas dizer que crê, pois até mesmo o diabo é crente. Mas como saber se estamos em Cristo? Eis a resposta em 1 João 2, 3-6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar
como ele andou. Olha que forte isso aqui. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Porque senão ele não vai te reconhecer. Ele não vai te reconhecer se você não guarda os mandamentos, se você não se esforça para guardar. Jesus, ele combate aqueles que tentam invalidar os mandamentos de Deus com tradições humanas, como fazem todas as denominações religiosas. Mateus 15:6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Se os mandamentos foram revogados com a morte de Cristo, qual o sentido dessas citações na Nova Aliança, por exemplo? Carta aos Efésios 6:2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa que vai ter vida longa. Como está ainda valendo um mandamento com promessa? Bem depois da morte de Cristo, 30 anos depois. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está em Efésios 6:2. Não está no Evangelho, não está no Antigo Testamento. Está décadas depois da morte de Cristo. Hebreus 4:9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, que é o sábado, o quarto mandamento, desde o término da criação, o sétimo dia foi santificado. Ele já era observado muito antes das tábuas da lei. Você pode ver em Êxodo 16 que eles já guardavam o sábado. Tanto que o quarto mandamento é lembra-te do sábado, porque já existia. E o pior para quem não cumpre é que ele vai existir na Nova Jerusalém Celestial, que desce dos céus. Nós vimos no estudo anterior que o sábado ele é eterno. Eterno para todo sempre mesmo. Ele vai continuar sendo observado quando Deus estiver habitando com os homens aqui na terra. Ele nunca vai ser revogado, nunca. Então não é suficiente acreditar que havia um homem chamado Jesus, que era o Filho de Deus e ele quer te salvar. O próprio Jesus nos diz como devemos crer e quais são as evidências dos que realmente creem. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, primeiro, ele nos diz que devemos crer como diz a Escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, e não como cada um acha melhor, não com base em um verso isolado, não com base no calvinismo, e muito menos como o sistema religioso costuma pregar. Ele nos ordena examinar as Escrituras, porque nelas teremos a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. É uma ordem para examinar as Escrituras. Jesus nos mostra ainda que estão em erro aqueles que não conhecem as Escrituras. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. O Messias deixa claro que a salvação também depende do esforço de cada um. Isso quem está falando não sou eu, é o próprio Messias, eu apenas vou ler. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mais crente do que isso, impossível, né? Eles estavam pessoalmente com Jesus. Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. É praticamente a mais crente impossível. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Lucas 13, 23 a 28.
aqui é a pá de cal, né? Porque eles criam nele. Eles comeram com Jesus. Eles beberam com Jesus. Eles estavam andando na rua com Jesus. Jesus ensinou na rua deles. Eles criam 100%. Mais do que qualquer um. Só que eles não foram salvos. Eles não foram salvos. Eles não foram nem reconhecidos por Jesus. Por quê? Porque eles não praticavam os mandamentos. Por fim, ele nos revela quais são os requisitos que evidenciam a crença. Como que a gente pode provar que a gente crê em Jesus para ser justificado? Porque a salvação é pela fé. Só como que a gente prova que nós cremos? João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, o verdadeiro cristão, ele é um imitador de Jesus, ele segue os passos de Jesus, ele toma sua cruz, ele perde a vida por Jesus, se necessário for, e ele permanece guardando os mandamentos. Então, aquele que faz tudo isso, ele tem como provar, a hora que ele estiver diante do grande trono branco, ele tem como provar, como evidenciar que ele é um verdadeiro cristão, que ele verdadeiramente crê. Essa é a diferença de falar que crê, que aceita Jesus, e do que crê de verdade e segue o que foi ordenado, o que foi mandado. Então, acho que ficou claro esse estudo. Depois a gente pode fazer ele mais detalhado numa live só para isso, com mais passagens, uma explicação ainda mais profunda. Vamos para o verso 15. Pode falar, irmão Flávio. Fica aí, então, esse versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse, demonstrado que houve, sim, uma tentativa de alteração de um versículo super importante que aponta qual o caminho que leva à vida eterna, né? Tanto que o povo de Deus é caracterizado, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles tentaram mudar, tentaram tirar ali dizendo, quem lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. Ficou uma coisa subjetiva, sendo que o versículo ali diz, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Olha, que coisa, como que o inimigo trabalhou de todo jeito para ocultar essa verdade. Aliás, o irmão Gilberto, contra quem que o diabo está irado, né? Apocalipse 12:17 diz, contra quem o diabo está irado, né? O diabo, ele tá perseguindo a verdadeira igreja, e ele tá irado, na verdade, contra todos os habitantes da terra, porque ele foi precipitado na terra, ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele vai fazer de tudo para levar a todos à condenação. Ele sabe que ele vai pro lago de fogo, mas ele quer levar todo mundo junto. E ele é o líder de todo o sistema religioso. Ele está acima de todo o sistema religioso, de tudo que é pregado. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui no verso 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Esta passagem comprova mais uma vez que não basta apenas dizer que tem fé em Cristo para ser salvo, pois muitos idólatras, homicidas, prostitutas, etc., realmente creem, mas ficarão de fora do reino vindouro. Essas pessoas, elas não estão mentindo. Você tem homicidas, se você for visitar um presídio, praticamente todos creem em Jesus. Prostitutas, elas creem em Jesus, elas até rezam, não é nem oram, né? Meio que aquele negócio automático, rezam, Pai Nosso. Só que o próprio verso aqui está falando que eles ficarão de fora. Então, o apóstolo Paulo nos alertou em 1 Coríntios que
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então, o apóstolo Paulo ele nos alerta. Por isso que nós temos que nos esforçar para guardar a lei. Quando Jesus ele curava alguém, ele falava, vá e não peques mais. Ele não falava para continuar pecando. Ele falava, vá e não peques mais. É claro que a gente não vai conseguir ser perfeito. Porém, a gente tem que nos esforçar. Porque Jesus ele falou para percorrermos, para que nós nos esforcemos para percorrer o caminho estreito. Jesus ele abriu para nós a porta estreita. E só ele podia fazer isso. Mas nós temos que percorrer o caminho estreito. Sobre os cães, que é mencionado no verso 15, cães simbolizam aqueles que rejeitam o evangelho e perseguem os justos, conforme Mateus 7,6 e Filipenses 3,2. Eu peguei um exemplo aqui. Por exemplo, quem não aceita a verdadeira cosmologia bíblica da nossa terra plana, que segundo a Bíblia, toma forma como barro sob o sinete, está alicerçada sobre firmes colunas, não pode ser movida e está coberta por um firmamento sólido como espelho fundido, também se enquadra no rol dos que amam a mentira. Porque aqui está no final, né? E qualquer um que ama e comete a mentira. Então, as pessoas elas falam, mas isso não importa para a salvação, o formato da terra não importa. Mas você vai ver, a pessoa está irada contra você, defendendo o globo. Defendendo a NASA, defendendo o globo. O que isso demonstra? Demonstra que ela ama a mentira. E está falando que vão ficar de fora. Ficarão de fora qualquer um que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. Então, será que a gente pode descartar uma grande parte da Bíblia e não vai ter realmente nenhuma implicação para a salvação? É uma coisa para se pensar. Porque a Bíblia ela nos revela a verdadeira cosmologia da nossa morada, da nossa terra, do único reino físico existente. Ela nos revela que a terra toma forma como barro sob sinete, que ela está sustentada por firmes colunas, que ela não pode ser movida, que ela não vacila, que o firmamento é sólido como espelho fundido, como cristal terrível. Então, a pessoa que ela não consegue aceitar isso é uma forte evidência de que ela é amante da mentira. É uma forte evidência, ela está em risco sim. As pessoas falam que não, mas ela está em risco sim. Porque se não fosse importante, não teria mais de 400 passagens revelando a verdade sobre o nosso mundo. Mais de 400 passagens. Então é uma coisa para se pensar também. Versos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus, ele é descendente do rei Davi, da tribo de Judá. Nós vemos essa genealogia na Bíblia. Temos a genealogia em Mateus e em Lucas. Mas ele deixa claro no Evangelho que é Senhor sobre Davi, pois ele é o filho unigênito do Deus Altíssimo. Então nós temos essa passagem muito interessante de Mateus 22, 43 a 46. E ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas.
Nesta passagem, Jesus estava se referindo ao Salmo 110, mostrando que ele era Senhor sobre Davi. Mas os fariseus não estavam conseguindo compreender. Não estavam compreendendo que ele era o Filho de Deus. No verso 17, o Espírito de Deus, que também está sobre a esposa de Cristo, ou seja, a verdadeira igreja, chama os pecadores necessitados, ou seja, aqueles que têm sede, para o arrependimento e a graça da salvação. Encontramos paralelos, entre outros, no Evangelho de João. Então eu separei essas duas passagens. João 6,35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então está fazendo um paralelo. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Temos também esse paralelo em João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais uma vez, hein? Quem crer em mim, como diz a Escritura, não é como você aprendeu no sistema religioso. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Depois nós vemos o Espírito descendo sobre os apóstolos em Pentecostes. Então, a salvação, sim, a salvação é pela graça e não por obras. Nós não estamos negando isso. A salvação é pela graça e não por obras, justamente para que ninguém se glorie, pois foi Cristo quem realizou o sacrifício definitivo para a remissão dos pecados daqueles que nele creem. Mas aqueles que nele creem evidenciam a verdadeira fé com as obras, posto que a fé sem obras é morta. Então as pessoas elas têm uma ideia muito errada do que é a graça. Cristo abriu... Pode falar, irmão Flávio. Então essa questão da graça, que é mal compreendida devido a todo esse compêndio de falsa teologia disseminada pelo protestantismo. Nós temos que lembrar que o protestantismo ele surgiu e nasceu basicamente mais através do padre Martinho Lutero. Ele e também João Calvino foram os dois grandes reformadores. Mas o Martinho Lutero ele era da Igreja Católica Romana. E ele criou esse negócio de uma graça que é, na verdade, uma distorção, porque é uma graça que se transformou em licenciosidade. Ele distorceu a interpretação da palavra graça. Hoje o protestantismo usa a palavra graça como uma licença para anular o mandamento de Deus. Usa a graça como uma licença para continuar fazendo coisas contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus, né? E essa graça se transformou em licenciosidade. A graça que é ensinada na Bíblia é o seguinte: é o perdão dos pecados cometidos contra a lei de Deus, para você agora se submeter a Deus, transformando a sua vida em obediência a Deus. Essa graça lhe traz perdão, lhe traz renovação, lhe traz confirmação para seguir no caminho de Deus. E não uma graça, entre aspas, criado pelo sistema religioso, o falso profeta, que leva a pessoa a amansar a consciência, mesmo transgredindo o mandamento de Deus, está vendo que está transgredindo o mandamento de Deus, está vendo que é mandamento de Deus, mas ele
amansa a consciência dele, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. É perverso o que o sistema religioso faz na mente das pessoas, e elas ficam anestesiadas na mão do diabo, enganadas e aceitando dogmas, doutrinas da besta, do anticristo, adorando o anticristo ao invés de adorar a Deus. Tudo por uma distorção sutil, maligna, que deram à questão da graça. Uma interpretação, usando inclusive epístolas do apóstolo Paulo, pegando pontos difíceis da epístola de Paulo, torcendo as demais escrituras para a sua própria perdição. E isso é uma coisa que poucos estão acordando, somente os escolhidos, aqueles que amam a Deus de fato, de todo o coração, que procuram agradar a Deus, é que vão despertar. Porque a maioria que só tem chamado, mas tem preguiça de examinar a Bíblia e de buscar a Deus de todo o coração, vão ficar presos nesses enganos, nesses engodos do inimigo. Exatamente, irmão Flávio. As pessoas estão presas nesses enganos, pregando isso, repetindo isso. É um grande engano. Então, como eu estava dizendo, Cristo ele abriu a porta estreita da vida eterna gratuitamente, que é algo que jamais poderíamos fazer pelos nossos próprios esforços. Contudo, nós temos que percorrer o caminho estreito tomando a nossa cruz, como ele mesmo ordenou em Lucas 13, que nós vimos acima. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. E os muitos chamados não escolhidos são todos crentes. Essa que é a dura verdade. Os muitos chamados que não são escolhidos, que não estão entre os poucos, eles são todos crentes. Todos eles creem em Cristo. Então como que... Vocês estão entendendo? Fica fácil de entender assim, né? Então isso é uma coisa para se pensar. Depois a gente até pretende fazer uma live só sobre graça versus lei, para esclarecer melhor. Vamos para os versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nós já vimos que no próprio livro onde está, no próprio capítulo onde está essa exortação, eles modificaram em algumas bíblias o verso 14, né? Então, não sei se foi Jerônimo ou se alguém que veio depois dele, o próprio Almeida. Acho que Almeida não, porque na Almeida Corrigida ainda está mandamentos. Mas essas pessoas que modificaram, elas já perderam, elas já estão destinadas ao lago de fogo. Podemos encontrar paralelos nas seguintes passagens do Antigo Testamento, com relação a não acrescentar, não modificar. Em Deuteronômio 4:2, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, além de ele mandar não acrescentar e não retirar, ainda manda obedecer aos mandamentos de Deus. Deuteronômio 4:2. Provérbios 30, 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Eclesiastes 3:14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disto nada se pode retirar, nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Olha isso. Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam.
Então, quem tenta interpretar passagens isoladas do livro do Apocalipse de modo particular, ignorando as chaves bíblicas e os fatos históricos, também incorre em maldição, pois nenhuma profecia comporta particular interpretação. Nós temos isso em 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E a Bíblia, ela nos alerta em 1 Tessalonicenses 5,20, que as profecias elas não podem ser desprezadas, elas não podem ser tratadas de qualquer jeito. Ah, eu acho que isso é tal coisa, eu acho que o coronavírus é o cavaleiro do Apocalipse. A gente vê isso o tempo inteiro. As pessoas elas estão sem noção, do que elas estão fazendo. Cada hora inventa uma coisa. Ah, será que isso aí é o terceiro cavaleiro do Apocalipse? Será que o vírus é não sei o quê? Será que o tsunami que teve aqui no litoral norte é a profecia tal? Não! As profecias, não desprezeis as profecias. Não é assim que elas devem ser tratadas. Elas têm que ser estudadas detalhadamente, da forma como nós fizemos aqui, desde o verso 1 do capítulo 1 até o último verso do capítulo 22, verso a verso, somente chaves e paralelos bíblicos, fatos históricos. Tem que ser um estudo sério, senão não ouse tentar interpretar. As pessoas que tentam nos combater de outros canais, vocês estão se perdendo, vocês estão criando maldição para si próprios. Vocês estão se afundando. Não tentem pegar versos isolados para tentar nos refutar. Pode vir nos refutar. A gente abriu o debate. Desde a primeira live a gente está aceitando debater. Mas um debate verdadeiramente em cima das escrituras. Verso a verso. Então, não desprezeis as profecias. Não tentem dar particular interpretação. Parem com achismo. Parem de falar, putz, eu acho que é tal coisa, eu acho que a marca da besta é um chip. Não, é ridículo falar isso. A Bíblia não dá nenhuma base para isso. Nenhuma. Esqueça essa história de chip também. É um baita de um engano. A marca não é nem física. Não é nem física. A questão de comprar e não poder comprar e não vender já aconteceu há muito tempo atrás, com o interdito, com a excomunhão, com a proibição da usura, com as leis do Código Canônico. Isso tudo já aconteceu na história. Estudem a história antes de ousar desprezar desta forma as profecias. Então essa é uma exortação que é importante de ser feita, porque tá muito solto o negócio aí na internet, no YouTube. Cada um fala uma coisa. Pode falar, irmão Flávio. Nós temos diante de nós um quadro que está acontecendo no mundo. Essa questão de chip da besta aí, o pessoal acha que é chip de RFID, é uma distração, né? Sendo que nós percebemos pelas Sagradas Escrituras como o sistema religioso está longe, em desobediência frontal contra o Deus da Bíblia, contra os seus mandamentos, em total ignorância de quem é o verdadeiro Messias, segundo as Escrituras, está anestesiado e fica preocupado com esse tipo de coisas que foi criado pelo próprio sistema de engano maçônico jesuíta. Estudem a respeito das 70 semanas de Daniel, lá no canal do Evangelista Flávio, sobre a questão de como surgiu essa teoria dispensacionalista, ou a teoria conhecida também como teoria do rapto secreto, alguns chamam de gap theory, ou teoria da diferença, que pega a última semana das 70 semanas de Daniel, descola dela, e joga para um suposto anticristo que vai surgir agora, nos últimos dias, por 7 anos, vai reconstruir o templo lá em Jerusalém, o terceiro templo, e vai marcar as pessoas com um chip. É totalmente fantasiosa, foi criada
primeiramente por um jesuíta do século XVI e depois espalhadas essa falsa teoria junto com a teoria dispensacionalista de John Darby, né, que ele era da igreja anglicana. Ele pegou e espalhou essa teoria junto com a teoria dispensacionalista e jesuíta, e depois os maçons criaram uma Bíblia aí, e uma teologia que está hoje em várias igrejas hoje fundamentalistas, que defende essa teoria, Batista, a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, várias igrejas defendem essa teoria trazida aí da maçonaria e dos jesuítas, conhecida como teoria dispensacionalista. Agora, nós temos que buscar a Deus, aproveitar essa oportunidade que foi aberto, este canal de comunicação permitido por Deus através da internet. Hoje, quem quiser procurar a verdade e buscar a verdade de todo o coração vai encontrar. É como disse Jesus, todo aquele que é da verdade escuta a verdade. Todo aquele que é de Deus ouve a Deus. Então está aí uma exposição completa do livro de Apocalipse, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Você pode pegar com a tua Bíblia, acompanhar. Tem as apostilas que ficaram também para ajudar na fixação e no aprofundamento do estudo, além dos links que foram deixados, além da possibilidade de fazer o discipulado. Quer dizer, vai ficar indesculpável. Vai ficar indesculpável as pessoas que rejeitaram o conhecimento, né? Como disse Amós lá, o meu povo foi destruído, Oséias, né? O meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. Por rejeitar o conhecimento, o Senhor Deus também te rejeitará. Não rejeite o conhecimento, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Estamos vivendo dias maus, dias perigosos, princípio das dores, dias em que os homens desmaiarão de terror pelo bramido das ondas. Nós já tivemos um exemplo agora nesses dias aí de carnaval, como o mar ficou bravio desde o litoral de São Paulo até o litoral do Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas com medo, paralisou o comércio na beira do mar, em vários lugares, em dezenas de cidades. Isso aqui só foi uma pequena demonstração das coisas que estão vindo, né? E você que quer realmente salvar a tua alma, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que você vai dar em resgate à tua alma? Se você tem desejo de salvação, realmente agora é momento de levar a sério, com todas as tuas forças, com todo o teu empenho, a vida espiritual. Buscar a Deus enquanto se pode achar, guardar os seus mandamentos, procurar agradar a Deus, não ser sábio aos seus próprios olhos, porque a sabedoria aos próprios olhos, a Bíblia diz que é tolice. Há mais esperança num tolo do que num sábio aos próprios olhos. Quem é o sábio aos próprios olhos? É aquela pessoa que acha que sabe tudo, mas por ela mesma. Ela não acredita na Bíblia, ela acredita só nela. Essa pessoa, ela vagueia cegamente para a destruição. Gente, vamos acordar e despertar. Muito bom, irmão Flávio. Tem uma pessoa no chat que acho que é nova no canal, Vinícius Santos. Ele está com várias dúvidas básicas daquelas passagens usadas pelo protestantismo. O que torna impuro não é o que sai, não é o que entra pela boca, o que sai pela boca, do filho da perdição, lá 2 Tessalonicenses. A gente não vai ter tempo de responder
essas perguntas nessa live. Nós já estamos nos encaminhando para os 2 últimos versículos. Mas eu recomendo ao Vinícius Santos entrar no canal do Evangelista Flávio. Dita novamente no chat, irmão Flávio, para ele conseguir acessar seu canal, ou algum moderador coloca. O Ângelo Gabriel acabou de colocar. Inscreva-se no canal do Evangelista Flávio, que lá você vai conseguir encontrar os vídeos tirando essas dúvidas. São dúvidas básicas de quem ainda está no protestantismo, né? Que eles distorcem as escrituras, como Pedro falou que fariam, né, com as epístolas de Paulo. Tanto que, assim, só fazer um parênteses, Jesus e os judeus, eles nunca consideraram porco, rato, morcego como alimentos, tá? Sempre quando a Bíblia fala que não torna impuro, assim, existe uma classe de animais que servem como alimentos e classes de animais que nunca serviram como alimentos, que são abominações, tá? Então, sempre quando eles estão falando sobre comida, sobre alimentos, eles nunca estão considerando os imundos. Noé já sabia quais eram os animais imundos. Em Gênesis 7, Noé já sabia, ele já foi orientado a colocar só um casal de animais imundos na arca. Então é a mesma coisa que eu falo para você, o que torna imundo não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, e eu te servi um prato com morcego, barata e rato. Você vai falar, o que é isso? É a mesma coisa, o conceito que eles tinham, que os animais imundos, eles nunca foram considerados alimentos, tá? Mas isso tá bem detalhado no canal do Evangelista Flávio, e no contexto aí desse capítulo, Jesus estava falando sobre lavar ou não lavar as mãos, tá? Não tem nada a ver. Ele estava, se você ver no começo do capítulo, ele estava sendo criticado pelos fariseus pelo fato dos discípulos não terem lavado as mãos antes de pegar os alimentos. Então, só para fazer uma breve introdução, voltando aqui, vamos agora para a parte final do estudo, os versos 20 e 21 de encerramento. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E o 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, no verso 20, Cristo confirma que a sua vinda está próxima, respondendo ao apelo dos fiéis. O amém destes exprime sua fé e seu desejo. Ele virá para exercer o juízo no dia do Senhor, destruindo os ímpios e salvando o seu povo. O que significa ora vem, Senhor Jesus? Esta súplica se dirige ao Senhor Jesus. Ela também aparece no verso 17 como e quem ouve, diga vem. Verso 17 que nós vimos acima. Está aqui, né? E quem ouve, diga vem. Então, isso aqui é o Maranata. É o Maranata que vemos em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Que é uma expressão, Maranata é uma expressão de origem aramaica, que na tradução para a língua portuguesa tem um significado semelhante a vem Senhor, ou nosso Senhor vem. Etimologicamente, o termo Maranata surgiu a partir da junção de duas palavras do aramaico, Maran, que significa nosso Senhor, ou Messias virá, e Atá, que quer dizer algo relativo a Jesus está aqui. Em Atos 1, versos 10 e 11, temos a seguinte passagem. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como ouviram subir. Então, isso significa que da mesma forma que ele subiu ao céu, ele voltará aqui para a terra.
mas desta vez o retorno será com poder e grande glória. Então em Lucas 21, 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso também deixa claro, em Atos deixa claro que ele volta para a terra, que o reino vai ser aqui na terra, né? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir, ou seja, voltará para a terra. Mais uma passagem que fala que desta vez vai ser com poder e grande glória, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E o livro é fechado no verso 21, de modo típico de uma carta do Novo Testamento, da mesma forma como foi aberto no verso 4 do capítulo 1. Então podemos citar um encerramento idêntico em 2 Tessalonicenses 3,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, da mesma forma como foi fechada essa carta aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 3,18, foi encerrado o livro do Apocalipse. Então foi um fechamento usual para os livros do Novo Testamento. Uma breve conclusão aqui. O que nós entendemos: ao vencedor, a coroa da vida. Ao vencedor, o acesso à árvore da vida, que é mencionada no verso 2. Então, eu coloquei 2 versos aqui do começo do livro, 2 versos do 3, na verdade, do capítulo 3. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso está em Apocalipse 3:12, e depois Apocalipse 3:20 e 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui no 22 nós vemos todas as promessas cumpridas e os vencedores e os eleitos habitando com Deus no paraíso. Então com isso a gente encerra na verdade todo o estudo.